A graça e a paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã. Seguimos a nossa jornada nesta série Fé em Meio ao Caos. E hoje, no nosso sexto encontro, o tema é Permanecendo Firme na Tempestade. Todos nós enfrentamos tempestades da vida. Existem tempestades familiares, emocionais, financeiras, ministeriais e espirituais. E muitas vezes elas chegam sem aviso. Quando os ventos sopram fortes, surge uma pergunta: onde está Deus em meio à minha tempestade? E o texto de hoje nos mostra que a presença de Cristo faz toda a diferença quando o caos tenta dominar nossa vida. O Evangelho de Marcos, no capítulo 4, Jesus atravessa o mar da Galileia com seus discípulos. Você lembra desse texto? E durante a travessia surge uma forte tempestade. Os discípulos, muitos deles pescadores experientes, acostumados com as intempéries do mar, ficam aterrorizados. Enquanto isso, o texto diz que Jesus permanece tranquilo. E após ser despertado, ele realiza um dos milagres mais impressionantes do Evangelho. Ele acalma o vento e o mar. Esse texto revela a soberania de Cristo sobre a criação, a presença de Deus em meio às crises e à insuficiência da força humana, e também a segurança encontrada somente em Jesus. Abra sua Bíblia em Marcos, no capítulo 4, no versículo 39, e diz assim: despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou. E houve grande bonança. Aleluia. A palavra-chave, meu irmão, minha irmã, é a palavra bonança. Bonança é calmaria após a tempestade. É paz produzida pela intervenção de Deus, é descanso concedido por Cristo. Observe os movimentos do milagre. Ele inicia dizendo: despertando. Jesus aparentemente estava dormindo durante a tempestade. Isso não significa a ausência de cuidado. Muitas vezes Deus parece silencioso, mas continua presente. E ele repreendeu o vento. Cristo não pode, de outra forma, ficar indiferente. Ele dá a sua ajuda. Cristo não negocia com a tempestade. Ele exerce autoridade absoluta. O vento obedece o seu comando. E ele diz ao mar. Jesus fala diretamente aquilo que produzia medo. O mesmo Senhor que criou todas as coisas continua governando todas as coisas. Cala-te e aquieta-te. Uma das palavras de Cristo foi suficiente para transformar completamente a situação. Irmão, o caos não resiste à autoridade do Senhor. O vento se aquietou. Olha, a criação responde imediatamente à voz do seu Criador. Aquilo que parecia incontrolável se torna completamente submisso a Cristo. E aí ele conclui dizendo: e houve grande bonança. O texto termina mostrando a paz produzida pela intervenção divina. A tempestade não durou para sempre. A presença de Cristo produziu nos discípulos a calma. Qual é a verdade central desse texto, meu irmão, minha irmã? É de que Cristo permanece soberano sobre todas as tempestades da vida e é capaz de trazer paz em meio ao caos.
Mesmo quando Deus parece em silêncio, ele continua presente. Não confunda o silêncio com a ausência. Leve sua tempestade a Cristo. Os discípulos correram para Jesus, nós também devemos correr para Ele. E confie na autoridade do Senhor. Não existe crise maior do que o poder de Cristo. E lembre-se de que a tempestade, ela nunca será permanente. Deus continua conduzindo o seu povo à bonança. E eu concluo. Marcos 4,39 nos mostra que a presença de Cristo é maior do que qualquer tempestade. O mesmo Jesus que acalmou o mar continua governando as tempestades da vida. Nenhuma crise, meu irmão, minha irmã, está fora do seu controle. A autoridade soberana de Cristo se estende sobre toda a criação e sobre todas as circunstâncias da vida humana. E eu encerro. Talvez hoje exista uma tempestade em sua vida, seja ela emocional, familiar, financeira ou espiritual. Mas, meu irmão, minha irmã, a palavra continua nos lembrando. Cristo ainda está no barco. O Senhor continua governando, sustentando, protegendo e conduzindo. E aquele que ordenou ao mar, aquieta-te, ainda tem poder para trazer paz ao coração aflito. Meu amado, se essa palavra edificou sua vida, eu te peço, compartilhe e continue conosco nesta jornada de fé em meio ao caos.